Síntese do profeta Ezequiel, item 5 do livro. Profecia contra os montes de Israel. Estudando Ezequiel, capítulo 6, versículos 1 a 14. O versículo 4 diz: E serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos transpassados diante dos vossos ídolos. Essas montanhas um dia serão abençoadas pelo grande rei. O próprio Ezequiel vai profetizar no capítulo 36. Mas nesse momento elas eram lugar de idolatria. Vários profetas falaram contra essa idolatria dos montes. Amós, Oséias, Jeremias, Isaías, Zacarias e Malaquias. Bom, as idolatrias vinham desde os dias do rei Salomão. O rei Josias, ele conseguiu aparentemente tirar todas essas idolatrias. Mas depois de Josias, os seus filhos não honraram a Josias, ou seja, não foram tementes a Deus como Josias havia sido. E assim, Israel acabou por ter o primeiro filho, Jeoaquim, morto, perdeu o reino. Depois, o Joaquim foi levado cativo, e o Zedequias, que era também filho de Josias, ele agora está governando, mas está ameaçado, está querendo se rebelar contra Nabucodonosor. Bom, aqui na Babilônia também nós vemos nesse exemplo que o profeta ele está sofrendo menos que os israelitas que estão lá em Jerusalém, porque os israelitas lá estão vivendo em idolatria, estão sendo ameaçados, e aqueles que fogem, eles não são bem tratados nos povos vizinhos. Em Jeremias capítulo 28, versículo 1, nós temos aqui um exemplo de um homem chamado Ananias, que ele combateu Jeremias, diz lá, ele sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor perante os olhos de todos os sacerdotes e de todo o povo, dizendo, bom, lá aquele falso profeta, ele estava profetizando, mas lá na Babilônia, nós já não vemos, pelo menos, falso profeta falando. Nós vemos o povo se rebelando, o povo não aceitando. Mas enquanto Jeremias, que estava em Canaã, ele estava, na verdade, era enfrentando falsos profetas. Então veja, no princípio do reinado de Zedequias, no ano 4º, o ano 4º, se o cativeiro começou em 597 e Zedequias assumiu o governo em 597, então nós estamos falando ali de 593. Ou seja, se Ezequiel está profetizando no ano 592, um ano antes dele profetizar essa tomada de Jerusalém, Jeremias estava profetizando, e lá ele estava sofrendo nas mãos desse falso profeta Ananias, filho de Azur. É interessante guardar esse nome, porque esse homem que perturba Jeremias, nós vamos ver ele mais à frente, de alguma maneira, a família dele influenciando esse falso profeta, profetizando de um lado, e a família dele influenciando em Israel. Bom, aqui diz também, foram profecias contra os montes de Israel. Os principais montes de Israel, que ficava ali em Jerusalém, eram o Monte Sião e o Monte das Oliveiras, que ficava, como dizem, em roda de Jerusalém. Okay? Então, quando ele está falando aqui de montes de Israel, poderiam ser esses montes, mas o que parece é que Deus está falando de todo Israel. Israel é um país exaltado, pelas suas montanhas. A Babilônia, por exemplo, ela é uma grande planície. Não? Mas o país que tem muitas montanhas, por outro lado, ele tem muitas fontes d'água. E já, por exemplo, a Babilônia dependia de fontes
que era, no caso, o rio Eufrates, que vinha de longe, que poderia até, vamos dizer, com o tempo, essas águas começariam a vir contaminadas. E quem tem montanhas tem mais fontes de águas para poder alimentar o povo, né? Está, vamos assim dizer, então, com mais recursos.